Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Marília Voz, você está no canal Voz Brasil. Estamos no dia 9 de abril, são quase 7 horas da noite aqui no Rio de Janeiro. E eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, eu gravei ontem, não tenho por hábito gravar um dia seguido do outro, mas é porque para dar uma continuação, trazer mais conteúdo ao vídeo anterior, porque já estava longo demais e eu não quis me estender mais. Então, eu tenho alguns outros fatos que eu queria comentar com vocês. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, porque você vai entender melhor esse vídeo, mas eu vou tentar ser objetiva também nesse, embora eu seja muito, prolongue muitos assuntos, né? Então, eu quero agradecer a vocês que se tornaram membro do canal, muito obrigada, qualquer colaboração é sempre muito bem-vinda, porque dá ânimo, os comentários também é uma forma de colaboração, eu agradeço. As pessoas que não entenderam o vídeo anterior, que continuam polarizando, estão desconstruindo a direita. Se você está se posicionando contra, a favor ou um ou outro, você está, sim, fazendo o papel da esquerda, você está ajudando a esquerda. Então, é todos por um, focar em 22 e vamos votar com o partido, com os candidatos do Jair Messias Bolsonaro. Então, vamos agora falar um pouquinho, porque eu estava falando do vídeo anterior, da doutrina Trump, né? do posicionamento, de como que o Brasil está cercado, né? Então, vamos direto ao ponto, para não ficar com muita enrolação, porque o que está acontecendo aqui na América do Sul não é uma série de coincidências diplomáticas e não é apenas uma cooperação contra o narcotráfico. É execução prática de uma estratégia muito maior que poucos estão ligando. O Trump não está improvisando, ele não está enfraquecido, ele está replicando no hemisfério ocidental o mesmo manual que Putin, sim, está seguindo na Eurásia. Quando eu sempre falei para vocês, há vários vídeos, que eles estão alinhados. Dois líderes que na superfície podem parecer que estão jogando em lados opostos, mas na essência estão construindo fortalezas continentais idênticas para sobreviver a um colapso que ambos já consideram inevitável. Então, eles estão sobrevivendo, estão reconstruindo uma sociedade, um mundo que sobreviva a todo esse caos que foi criado nessas últimas décadas. Vamos lá. O diagnóstico vem lá atrás, em 1997, um livro sobre fundamento de geopolítica de Dugin. A tese é simples e brutal. O mundo liberal, unipolar, está se devorando por dentro. Sem propósito coletivo, sem narrativa que vale o sacrifício, a civilização ocidental colapsa. E qual é a solução? Construir fortalezas autossuficientes em recursos estratégicos, petróleo, gás, fertilizantes, alimentos, e usar essa guerra não para conquistar, mas para unificar o próprio povo e eliminar a concorrência externa. Continue para vocês entenderem. Putin fez com que a Rússia, né, a economia de guerra, nacionalismo ortodoxo, terceira Roma, ele construiu isso na Rússia. E o Trump está fazendo o mesmo com a América, a grande América do Norte, a grande América, da Groenlândia ao Equador e a Ushuaia. E o Paraguai, e o Ushuaia, a Venezuela, nessa pós-intervenção, são as peças que fecham esse triângulo continental do Sul para Trump. Vocês já me ouviram falar no vídeo anterior sobre o acordo de forças auxiliares no Paraguai, que chama de SOFA, na compra de um radar ANP PS-78, que vai ser instalado em Mariscal, que tem um leque de 180 graus para leste, na cooperação do Ushuaia, da operação do Forte Tiúna. Eu não vou repetir tudo aqui porque assisto o vídeo anterior. Importante entender que esses movimentos realmente significam a luz de um plano maior. Essas posições não são acidentais. Elas criam uma centralidade perfeita, equidistante, norte, Venezuela, extremo sul, Ushuaia, tudo explicando, com vigilância direta sobre o coração econômico do Brasil, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio, Brasília, Tríplice Fronteira, enfim. É uma geometria pura de contenção. O mesmo mapa que Trump apresentou como a grande América do Norte está sendo construído peça por peça, sem bases permanentes americanas, mas com parcerias que dão acesso, imunidade e radar sobre os nossos recursos mais críticos. E aqui entra o gatilho, que pode acelerar tudo.
como eu falei, o urânio. Se a inteligência americana ligar qualquer traço de urânio brasileiro ao programa iraniano, mesmo que via intermediários, via China, via qualquer um outro, que a gente sabe que pode não ter sido, o pretexto está montado. E não será uma invasão, ponham isso na cabeça, não será uma invasão. É o mesmo mecanismo que estamos vendo no Irã, destruir ou neutralizar a concorrência energética e de recursos para que só duas fortalezas sobrevivam, América do Norte e Rússia. Só sobra esses dois como fornecedores indispensáveis de petróleo, fertilizantes e água. Meus amigos, e por que esse ponto que ninguém conecta? Trump e Putin não são adversários. Será que só eu que falo isso? São parceiros táticos no mesmo jogo do colapso controlado. Enquanto a Europa se autofagia e se endivida a Ucrânia para garantir sua própria comida, porque sim, a provocação foi europeia, foi a Europa que realmente acendeu o pavio em 2022. Os dois fortaleceiros ficam de fora, consolidando suas posições. Putin unifica a Rússia com a guerra, Trump unifica a América com a narrativa de segurança esférica. O resto do mundo, inclui aqui o Brasil, fica do lado de fora das muralhas. E o Brasil não é um alvo secundário. Somos recursos estratégicos demais, muitos recursos, para ficarmos neutros. Temos o pré-sal, aquífero Guarani, produção agrícola gigantesca, urânio, rotas de exportação. E por isso o cerco híbrido, que é essa vigilância via Paraguai, essa pressão econômica via as tarifas, e o isolamento diplomático, não fomos convidados para a cúpula de Shield of the American e a narrativa pronta de narcoterrorismo, mais influência iraniana chinesa. Trump não precisa de tanques na fronteira. Ele precisa de um pretexto que justifique sanções, vigilância total e pressão para que o próximo governo brasileiro, seja quem for, em outubro de 2026, entre no jogo da fortaleza americana. O radar já está lá. O triângulo estratégico já está fechado. O gatilho de urânio é só a faísca que falta. Entenda o tamanho da jogada? O mundo não está mais sendo organizado por ideologia. Está sendo reorganizado por resiliência. Eficiência global acabou. Quem tem água, comida, energia e coesão interna dentro da própria fortaleza sobrevive. Quem está de fora depende. O Brasil ainda pode escolher. Pode continuar achando que é parceria ou cooperação técnica, ou pode entender que a doutrina Monroe já saiu do Golfo do México e chegou aqui, não como uma invasão clássica, mas como cerco silencioso que transformou nossos vizinhos em postos avançados de vigilância. A história está se repetindo. Impérios constroem fortalezas antes do colapso. Trump e Putin leram o mesmo livro. A Europa está pagando o preço de provocação da Ucrânia. E o Brasil, se não acordar, vai pagar o preço de ficar do lado errado do muro. O cerco não é futuro. Ele está acontecendo agora. E o relógio das reeleições de 2026 está correndo. Fiquem atentos, porque quando o gatilho for puxado, não vai ter mais tempo para dizer que não viram. O Brasil não está apenas do lado de fora das duas fortalezas. Estamos no centro do tabuleiro, mas fingem que somos periféricos exatamente para não reconhecer o quanto somos indispensáveis. Temos o maior aquífero do planeta, o maior pré-sal da América, reservas gigantescas de potássio, fosfato, urânio e terras que podem produzir comida para meio mundo. E por isso oferece ajuda. Querem nos tornar dependentes e não parceiros. A genialidade está em aceitar a ajuda sem abrir mão da soberania, transformar o cerco em alavanca. O caos interno que vivemos, insegurança jurídica, narcotráfico descontrolado, instituições capturadas, parlamento corrompido, não foi um acidente. Ele foi alimentado por caciques partidários que, ao longo de décadas, corromperam o Congresso, brindaram desvios e criaram um ambiente de instabilidade que os próprios traidores da pátria agora usam como desculpa
para entregar pedaços de soberania. Enquanto o Brasil sangrava em escândalos e facções, os grandes jogadores, Estados Unidos, Rússia, China, se beneficiavam. O caos enfraquece nossa capacidade de barganha e torna qualquer ajuda externa irresistível. A gente pede, pelo amor de Deus, para que nos ajudem. Eles não precisam fomentar o caos diretamente, basta esperar que nossos próprios líderes o mantenham vivo para depois aparecerem como salvadores. Mas o jogo pode virar. Pode virar, meus amigos. Temos reservas comprovadas de ureia, potássio e nitrogênio suficientes para cobrir grande parte da demanda nacional de fertilizantes. O que falta não é matéria-prima, é vontade política de derrubar leis ambientais que nos obriga a importar 85% do que poderíamos produzir aqui. A mesma coisa vale para o refino. Temos capacidade ociosa em várias refinarias que foram desmontadas ou subutilizadas. Reativar e modernizar essas instalações com tecnologia nacional ou parcerias seletivas é o primeiro passo para sair da dependência energética. A saída genial, aquela que ninguém espera, é simples e brutal. Aceitar ajuda externa, mas condicionar tudo à transferência real de tecnologia e produção local. Quando os Estados Unidos oferecerem radares, inteligência, financiamento via SOFA do Paraguai, o Brasil responde sim, mas só se 70% dos componentes forem fabricados aqui, a operação conjunta inclua treinamento integral das Forças Armadas e do Exército Brasileiro. Quando a Rússia oferecer fertilizantes baratos, exigimos joint ventures para montar fábricas de ureia, de amônia, no Mato Grosso ou no Nordeste, usando o nosso gás natural. Quando a China quiser comprar mais soja, fechamos o acordo apenas se parte do pagamento for em tecnologia de refino ou fertilizantes nitrogenados. Essa estratégia transforma a dependência em dependência mútua. Eles precisam de nossos recursos, de nossa estabilidade regional, tanto quanto nós precisamos de tecnologia. O parlamento, se realmente quiser servir ao Brasil, deve aprovar imediatamente um plano de soberania de insumos estratégicos, mas ninguém fala nisso, que obrigue qualquer acordo internacional a incluir cláusulas de nacionalização progressiva de produção. E assim, aceitamos ajuda, mas forçamos os gigantes a investir aqui, a gerar emprego e tecnologia dentro das nossas fronteiras. No fim, o Brasil não precisa escolher entre Trump, Putin e Xi Jinping. Podemos jogar aos três no mesmo tempo, usando o caos atual como uma lição e nunca mais como desculpas. O verdadeiro patriotismo, meus amigos, hoje é transformar a fragilidade em vantagem assimétrica. Fazer com que as fortalezas desses gigantes precisem de nós mais do que precisamos deles. Se fizermos isso com inteligência e firmeza, o cerco de hoje, que parece uma ameaça, vira em poucos anos a maior oportunidade estratégica que o Brasil já teve em um século. O relógio está correndo e a escolha é nossa. A verdadeira soberania não se conquista com discursos, mas com cláusulas duras em cada acordo. O Brasil deve instituir imediatamente uma lei de soberania ativa de insumos estratégicos, que obrigue qualquer parceria internacional, seja com os Estados Unidos, seja com a Rússia, via fertilizantes, ou China via as commodities, incluir 3 condições negociáveis. Transferência integral de tecnologia em até 36 meses, produção mínima de 60% do insumo em solo brasileiro e a participação majoritária de empresas ou consórcios nacionais. No caso das refinarias, reativar as unidades ociosas de forma inteligente, transformando-as em polos de refino verde com capital externo, condicionado a uma licença de operação conjunta com a Petrobras e o Exército. No urânio e fertilizantes, criaram um fundo soberano que capture royalties automáticos de toda a exploração e invista obrigatoriamente em fábricas nacionais. E assim, aceitamos a ajuda, mas transformamos o socorro numa alavanca irreversível de independência. Vamos lembrar um pouco da Índia, a Índia de Modi, que oferece um manual perfeito para que o Brasil pode copiar e aprimorar. Nova Delhi mantém relações simultâneas com Washington, acordos de defesa, enfim, com Moscou, com compra de petróleo e armas baratas, e Pequim, com comércio massivo.
mas nunca abre mão da autonomia estratégica. Quando os americanos oferecem tecnologia, aí já exige joint ventures com produção local e transferência total de know-how. Quando a Rússia vende fertilizantes e energia, Nova Delhi cobra fábricas indianas no território. E o resultado é que a Índia hoje produz 70% dos seus fertilizantes nitrogenados internamente. E se tornou exportadora líquida de vacinas e remédios durante a pandemia. O Brasil, com recursos naturais muito superiores à Índia, pode fazer o mesmo em escala muito maior, transformar o cerco externo em oportunidade de autonomia estratégica brasileira, usando a pressão de Trump e de Putin para forçar os dois a investirem aqui, em vez de apenas extrair. A diferença é que a Índia já fez, e o Brasil ainda pode fazer muito melhor. O novo presidente, que, se Deus quiser, vai entrar em janeiro, logo no primeiro dia de posse, pode assinar um decreto presidencial de soberania estratégica imediata, que cria, sem necessidade de aprovação do Congresso, o Programa Nacional de Autonomia de Insumos Críticos. E, por meio de portarias ministeriais vinculadas, um decreto determina a reativação imediata de todas as refinarias ociosas ou subutilizadas pela Petrobras, com meta de autossuficiência em derivados em 24 meses, e autoriza o Ministério de Minas e Energia a conceder licenças ambientais emergenciais para a produção nacional de ureia, amônia e fertilizantes nitrogenados nas nossas reservas, que já são mapeadas de gás natural e potássio. Essa medida surpreende o parlamento, porque demonstra que o executivo não precisa de lei complementar para agir. Nos tira do fardo dos caciques. O Brasil deixa de ser refém da importação e passa a ditar as regras da própria segurança alimentar e energética, porque os caciques recebem qualquer coisa para não deixar passar nada. Simultaneamente, os caciques, eu falo primeiramente, né, majoritariamente, pelo Centrão, que é o maior mal desse país. Faz mais mal ao país do que o PT. Simultaneamente, o presidente pode editar outro decreto, criando o Fundo Soberano Brasileiro de Recursos Estratégicos, alimentado automaticamente por 30% dos royalties do pré-sal e da futura produção de fertilizantes, com governança exclusiva do Executivo e do Banco Central. O fundo será usado para financiar joint ventures internacionais, onde o capital brasileiro sempre detém a maioria acionária e exige a transferência integral de tecnologia em 36 meses. Com uma única canetada do presidente, do executivo, o Brasil sinaliza ao mundo que não é um país pedinte, aceita parcerias, mas só se elas forem construídas sob soberania real. Trump, Putin e Xi Jinping entenderão imediatamente que o navio agora tem comando e não estamos disputando o protagonismo mundial, mas deixando claro que somos um órgão vital deste organismo global e com negociadores duros, parceiros exigentes e, acima de tudo, soberanos. Por fim, o presidente pode instruir o Itamaraty, ainda na primeira semana, a adotar uma doutrina de autonomia estratégica ativa por simples portaria, orientando todas as negociações internacionais. Qualquer acordo com os Estados Unidos, com a Rússia ou com a China só será assinado se incluir cláusulas automáticas de produção local majoritária e penalidades severas por descumprimento. Essa ação executiva, sem tocar no Congresso, mostra ao planeta que o Brasil não é servo de nenhuma fortaleza. Somos o país que transforma a pressão externa em oportunidade interna, usando o caos atual como catalisador para uma independência que ninguém esperava ver tão rápido e tão firme. O mundo verá o Brasil não pede um lugar à mesa. Não é aquele que vai pedir, eu posso sentar aqui, mas é o que define as regras da mesa. Estamos plenamente conscientes da nossa dependência atual. Não adianta, não há como esconder. Precisamos de ajuda, sim. Precisamos de inteligência, de tecnologia, de financiamento, mas não somos ingênuos. Não podemos ser ingênuos. Sabemos que Trump, Putin e Xi Jinping lucram com o caos que nossos próprios líderes criaram e mantiveram vivo por décadas. Eles não precisam fomentar a bagunça, basta esperar que ela continue servindo pretexto para ajuda, que no fundo reforça a dependência. Eles lucram com o nosso caos. Precisamos deles, mas eles lucram com isso. Ninguém aqui quer briga com ninguém. Não estamos em guerra com nenhuma fortaleza, estamos cansados de ser o elo fraco do tabuleiro. Por isso, a regra que o Brasil, a partir de agora, ela tem que ser clara e clássica. Good for me, good for you e God for us.
Aceitamos parcerias, mas só aquelas que sejam boas para nós primeiro. Não seremos servis nem subservientes. Seremos o parceiro que negocia com os olhos abertos, que transforma a pressão externa em soberania interna e que faz cada gigante entender que o Brasil não é um mercado ou um quintal. É um ator indispensável que sabe exatamente o valor que tem. Quando o novo presidente assumir em janeiro e colocar essas medidas em práticas com uma canetada firme, o mundo inteiro vai entender o recado. O navio brasileiro tem comando, sabe para onde vai e não aceita mais ser rebocado por ninguém. O cerco virou oportunidade, o caos virou lição e o Brasil finalmente virou o jogador que dita as próprias regras. Eu quero trazer aqui uma lembrança para o povo da minha geração, a trajetória de um jogador de futebol, o Ronaldinho Gaúcho, que foi eleito o melhor do mundo, reconhecido pelos craques do planeta que batiam um bolão com um sorriso no rosto. Sintetizando a alma brasileira que se diverte enquanto brilha, que era humilde sendo imbatível, que encantava o mundo com pura magia e alegria. Depois veio a prisão, a sarjeta, a humilhação, perdeu tudo, mas ninguém jamais tirou dele o mérito de ter sido o bruxo, a lenda do futebol mundial. Os maiores ainda o respeitam. E assim, eu vi, é o Brasil. Fomos humilhados pela própria bagunça interna, mas o talento, os recursos, o DNA de gigante, criativo e soberano, continuam intactos. Agora, como o Ronaldinho, o Brasil vai voltar ao campo de cabeça erguida, humilde na grandeza, respeitado pelos melhores do mundo. Trump, Putin, Xi. Não como servo, mas como parceiro que joga seu jogo bonito, ditando as regras e fazendo todos os gigantes quererem jogar ao nosso lado. Se Ronaldinho Gaúcho foi para a reserva e agora entra como lenda, o Brasil ainda continua em campo. E a nossa magia, a magia do Brasil vai voltar, nossa alegria, nossos sonhos. E dessa vez, o Brasil não joga para entreter, ele vai jogar para vencer. E é esse que a gente tem que enxergar. É isso que a gente tem que olhar longe. Porque um navio, um transatlântico que não tem porto, nem vento é favorável. Nós precisamos pegar esse timão e ver que esse caos favorece a eles e fazer do caos uma oportunidade, seja no Brasil ou na vida de cada um de nós. O caos sempre pode nos levar, sempre nos leva para uma oportunidade maior. Não existe derrota para quem tem um objetivo. Ou você vence ou você aprende. E está na hora do Brasil aprender. Nós, brasileiros, aprendermos. Nada de nos dividirmos, de ficar fomentando fofoquinha, de falar mal disso, falar mal daquilo. Amadurece, cresce. Até você que está assistindo, que ainda está ainda nessa polarização. Nicolas, Michele, não gosta. Não importa se você não gosta. Tua opinião não é importante. O importante é o Brasil. Não fomente o caos. E se nós já temos caos suficiente para controlar, vamos fazer disso uma bela oportunidade. Então, meus amigos, esse vídeo foi mais curtinho, porque o outro já estava grande. Um beijo grande para vocês. Se inscrevam, façam comentário, compartilhem. Se tornem membros, ajuda muito. Se as pessoas não estão recebendo, o primeiro comentário tem um link que vai direto no WhatsApp, um grupo que ninguém comenta, eu só posto os vídeos imediatamente assim que eu gravo, eu posto lá. Então, muito obrigada. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Continua ajudando o canal. Obrigada por quem ripa também. Muito obrigada. Um beijo grande. Até o próximo vídeo.